Fala tu, jogador, e aí minha galera, como é que tá vocês? Golaço Debate, vamos falar muito sobre futebol. A gente vai falar agora, ao vivo, você que não conhece o Debate Golaço, seja bem-vindo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, nós somos o Golaço Debate. Vamos falar da eliminação do Flamengo. Cara, o Flamengo, assim, teve muitos erros, teve, mas parece que aquilo ali é o máximo que um time pode fazer. Um time não vai conseguir fazer muito mais do que aquilo ali que o Flamengo fez. Tentou sair jogando, posse de bola, toca para lá, toca para cá. Teve erros, porque tem jogadores menores do que aquele jogo. Aquele jogo era do tamanho de alguns jogadores, não tinha nenhum jogador maior do que aquele jogo no Flamengo. E tinha jogadores menores do que aquele jogo. Vou começar a dar nomes. No Bayern, aquele jogo é menor do que Goretzka, o cara que fez o gol lá colocado. A tranquilidade daquele cara jogando um jogo daquele. Aquele jogo é menor do que Harry Kane. Aquele jogo é menor do que Coman, que já fez gol de final de Champions. Aquele jogo é menor. Aquele jogo é do tamanho de Jorginho. Aquele jogo é do tamanho... É muito grande para Luiz Araújo. É um jogo muito grande para Arrascaeta. Ficou muito claro, cara. O Upamecano tomava a bola de Arrascaeta parecendo que era adulto contra criança. E aí as pessoas falam assim, mas o investimento do Flamengo que parará. Cara, se você pesquisar direitinho, com carinho, você vai ver que o Bayern tem um investimento absurdo, os jogadores ganham muito dinheiro, mas o Flamengo também tem. O Flamengo tem jogadores que ganham muito e na hora de entregar, quem continua entregando é Bruno Henrique. Na hora de entregar, quem continua entregando são jogadores que você olha e fala, agora esse cara acabou, agora o cara quebrou a perna, agora acabou. Aí chega um Jorginho ontem e joga muita bola. E falo, eu achei muito interessante a entrevista de Jorginho. Jorginho falou assim, a gente precisava ter mais maturidade. E aí eu não consegui assistir o jogo no momento que eu tava trabalhando. O primeiro tempo eu não consegui pegar. Aí eu cheguei em casa, eu voltei, né, ali no YouTube para assistir o primeiro tempo. Aí eu vi um momento que o Bayern pressionou. Aí o Flamengo recupera a bola e tá trabalhando a bola. O Bayern tá quase todo dentro da sua área e tá aquele trabalho de bola para tentar uma infiltração. Aí Léo Pereira, gente, ele me pega uma bola na intermediária e chuta. No gol tinha Manuel Neuer. E Léo Pereira ele acreditou que ele poderia fazer um gol em Neuer da intermediária. Eu acho que isso explica muito quando o Jorginho fala, nós fomos imaturos. Foi imaturidade, faltou maturidade, faltou frieza. O Wesley estava apavorado. Ele estava assustado com o jogo, com Harry Kane, Leroy Sané. Ele olhava e falava, meu Deus do céu. E para acabar de completar o pacote, Léo, o Flamengo com 5 minutos me faz um gol contra. Aí vem a mídia brasileira e fala assim, Felipe Luiz errou. Não, nego. Ele poderia ter colocado a escalação que fosse. Eric Pulga ia fazer um gol contra com 5 minutos. Com 7 minutos ia errar uma saída de bola e ia ser 2-0. E aí, bom, foi 2-0, amigo. Esqueça tudo, Léo. Já falava aqui, né, no nosso programa do meio da semana e comentava que o Felipe Luiz ele não ia mudar o jeito do Flamengo jogar. E como ele não ia mudar o jeito do Flamengo jogar, o Flamengo ia ter que fazer uma partida de 120. Ia ter que fazer uma partida acima dos 100. O Flamengo ia estar totalmente focado, não podia errar. Porque a qualidade que o Bayern tem, você não pode errar. E o Flamengo, em 5 minutos de jogo, 10 ali, fez tudo ao contrário, cara. Não mudou o jeito de jogar, ok. Trabalhava a bola, procurando ter uma saída ali. Mas, infelizmente, estava nervoso, errava tudo. E aí tomou um gol ali de cabeça no escanteio. Já tinha errado um lance bobo, né? O Rossi quebra uma bola, a bola pega nas costas do defensor, cria um tumulto, sai o primeiro escanteio. Aí no primeiro escanteio rolou um enrolo na área, sai o segundo escanteio, no segundo escanteio sai o gol contra. E o segundo gol ali aos 10 minutos, o Pulga ele poderia ter procurado uma solução melhor. Tentou forçar um passe no Arrascaeta de costa. E aí, cara, me desculpe, o seu Flamengo pode ficar chateado comigo. O Arrascaeta dá sinais porque esse tempo todo ele nunca jogou na Europa, né? Fisicamente não dá. O jogo ontem pedia um jogador físico, e o Arrascaeta não consegue ser jogador físico. A bola do jogo, talvez ali do empate do 1-1, caiu na cabeça do Arrascaeta, ele cabeceou para cima, normal, errou uma finalização, mas toda a bola que o Flamengo pegava para arrastar essa bola até o ataque, quando caía no pé do Arrascaeta, não arrastava. Então, infelizmente, é um jogador que fisicamente não pode, parece que não pode entregar em jogos grandes como esse. Mas em um todo, se você avaliar o jogo do Flamengo
foi um jogo que o Flamengo ele foi, não posso dizer heróico, mas foi um jogo que o Flamengo tentou jogar. O Flamengo ele não se escondeu, o Flamengo não mudou a forma de jogar, tentou jogar. Só que sobressaiu a qualidade técnica, e a qualidade técnica do Bahia foi muito maior que a do Flamengo. Como você mesmo falou aí, tem jogadores no Flamengo que não está preparado ainda para um jogo como esse. E o Jorginho foi bem claro, faltou a experiência, faltou um momento que apertou ali, o Luiz Araújo não tentar sair driblando por dentro, no momento que apertou ele dar um balão e não tentar sair jogando. Então faltou um pouco dessa maturidade, faltou um pouco dessa malícia. É muito difícil a gente falar que um jogador de 28, 30 anos não tem maturidade, mas a gente está comparando um futebol brasileiro com o futebol europeu. O Bayern de Munique está aí todo ano disputando 2, 3, 4, 5 partidas contra outros grandes clubes. E o Flamengo pega o CSA na Copa do Brasil, pega um time qualquer na Sul-Americana, e quando vem aqui, pega o time brasileiro, que também não tem essa qualidade toda. Mas aí é uma coisa boa se colocar aqui. Eu já vou passar a palavra para o Igor também, para ele falar, para trazer também um sentimento do torcedor. Mas quantos jogos desse nível? Porque assim, esse nível de maturidade, essa maturidade, ela não vem através da idade. É calejar em jogos desse nível. Aí eu te pergunto, quantos jogos desse nível os jogadores do Flamengo têm na sua trajetória? Por que eu falei por que o Jorginho não estava apavorado? Porque o Jorginho jogou muitas partidas desse nível, porra. O cara jogou Eurocopa, o cara jogou Copa do Mundo, o cara jogou final de Champions, sendo um dos melhores jogadores do Chelsea, não final de Champions. O cara é um jogador absurdo, um jogador rodado. Mas o Luiz Araújo veio dos Estados Unidos. O Arrascaeta veio do Cruzeiro. Porque o Bruno Henrique passou pela Europa, pelo Wolfsburg da Alemanha, brigando contra o rebaixamento, e o Wolfsburg não queria ele. O time que brigou contra o rebaixamento não queria ele. Ou seja, a trajetória dele de Europa nem dá para se levar tanto em consideração. Então, eu acho que o maior problema, Léo, é que os jogadores do futebol brasileiro, e isso é uma barreira que tá difícil de ser rompida, tá difícil, porque os times brasileiros vai ter a chance de ter um jogo por ano de altíssimo nível desse patamar, se ganhar a Libertadores, passar pelo Africano e chegar naquele lá que agora virou Intercontinental, que era o Mundial. Eu fico triste pelo lado torcedor, mas, cara, a gente tem que ser bem realista. O Bayern é muito superior ao Flamengo. Existe um abismo da elite europeia para o futebol brasileiro. Futebol brasileiro, sul-americano, existe, né? Nós competiríamos, né, como competimos, como contra a Chelsea, como o Flamengo ganhou, Inter de Milão, que para mim hoje não está na mesma prateleira que Bayern de Munique, Real Madrid, não PSG, tá. Não está. Se alguém achar que eu tô errado, pode falar, mas para mim não está. A Inter já viveu seus dias de glória, né, mas hoje não vive. E eu acho assim, o que eu gostei do Flamengo foi que em nenhum momento pode-se dizer que o Flamengo foi covarde, né? Talvez tem duas vertentes, né? Talvez se o Flamengo se acovardasse, poderia ter achado uma bola, vencido o jogo, ou poderia ter levado 10. Mas assim, em nenhum momento o Flamengo se acovardou em jogar com o Bayern. Mas eu também acho que pelo que eu vi do jogo, todas as vezes que o Bayern estava com 2 gols à frente do placar, o Bayern tirou o pé, cara. Para mim, o Bayern baixou suas linhas, deixou o Flamengo fazer seu jogo. O Flamengo foi lá, conseguiu numa jogada trabalhada, fez 2-1. Depois o Bayern foi e passou a quinta marcha de novo, veio para cima do Flamengo. E os erros que o Flamengo teve, não tem como você errar contra uma equipe igual o Bayern. É um jogo desse nível, não tem como você errar. Mas eu também acho que dos três gols, exceto o gol do Pulgar que foi contra, o Bayern induziu o Flamengo ao erro. E aquele gol, o quarto gol que o Luiz Araújo tentou driblar ali atrás, para mim foi uma extrema questão de preciosismo, cara. Porque, porra, Luan, num jogo desse, o time chega lá 2 vezes, tá com 2 gols atrás do placar, os caras conseguem fazer o 3-2 num momento considerado bom para o Flamengo. E aí o cara pega uma bola que ele teve oportunidade de afastar e ele tenta driblar ali atrás contra o Bayern de Munique. Para mim, assim, um extremo preciosismo, uma falta de comprometimento com o time, sabe? O Luiz Araújo estava fazendo uma partida boa, tática. Só o Luiz Araújo. Se fosse sendo só o Luiz Araújo, né? Exatamente. Um cara absurdo, beleza, mas é só o Luiz Araújo. Exatamente. Se fosse... Exatamente. Entendeu? Então, assim... para mim foi porra. E é diferente, ele tipo assim, talvez passe na cabeça do jogador, porra, já fiz isso várias vezes, mas ele fez jogando no Brasil, ele fez jogando contra o Yachupato lá, do time do Chile lá, pô. Ele não fez contra um Bayern de Munique, velho. Então, eu acho também que faltou
o Flamengo saber se colocar no seu lugar, sabe? Ah, vamos jogar como a gente sempre jogou, mas, cara, do outro lado ali é o Bayern de Munique, velho. A gente pode vencer? Pode. Acontece. O Fluminense venceu hoje a Inter, pô, jogou bem, conseguiu vencer a Inter, foi mais efetivo, beleza. Mas, porra, se você pegar, cara, olha, do outro lado tem um Neuer, velho. Do outro lado tem um Harry Kane. O Harry Kane deu 2 chutes a gol. Os 2 chutes o cara fez o gol. Pô. Então, é um jogo que você não pode errar, você não pode querer inventar. Se eu via o Bayern ganhando, pô, o Flamengo pressionava as linhas lá, pô, o Jonathan tá chutando pra lateral, cara. E, porra, é o Jonathan tá, velho. É o zagueiro do Bayern, porra, destaque do Leverkusen. Então, assim, os caras estavam jogando sério também. Não é porque ali é o Flamengo, vou tentar dar lençol, vou tentar dar caneta, não. Os caras fizeram o jogo de sempre dele. Então, acho que para mim não faltou coragem. Quem fala que faltou coragem pro Flamengo, porra, eu acho que estava vendo outro jogo, né? E o Flamengo tentou propor o jogo, tentou trocar com o Bayern, né? Mas os caras, em relação à intensidade, qualidade técnica, é uma parada absurda. E como o Léo falou, cara, eu acho assim que não era um jogo para iniciar com a Arrascaeta. Eu acho que talvez se a gente começasse com o Bruno Henrique dando uma intensidade maior, dando um calor no Pamecano, fazendo realmente os caras cansarem, talvez no segundo tempo o Arrascaeta entrasse com mais gás e aí sim conseguiria jogar mais de igual para igual, um pouco mais de igual para igual com os caras, achar um passe, alguma coisa, mas, cara, tirando aquela cabeçada do Arrasca, né, que foi por cima, e os lances que o Pamecano jantava ele, né, jantava assim, na bola, marcava, não dava chance para ele, o Arrascaeta foi nulo no jogo, né, o Flamengo, porque o Arrascaeta não ajudou na marcação, o Arrascaeta não ajudou com uma bola criativa, uma mágica que a gente sabe que ele tem. Então, assim, para mim, o Flamengo com o Arrascaeta em campo, o Flamengo jogou com a menos, pô. E dava para fazer algumas variações. E, por último, para finalizar, eu também achei o Wesley, cara, muito, muito cagado no jogo. Pô. Entrou muito nervoso, muito pilhado. Talvez fosse um jogo para o Felipe começar com o Varela. Eu não critico o Felipe, são as convicções dele. Ele é o treinador, ele sabe o que faz, ele conhece o grupo, ele tem o grupo na mão. Eu também acho que os erros não foram culpa do Felipe, cara. O Felipe, ele dá ele passa as orientações pro time, ele treina o time, mas eu acho que quem toma a decisão é o jogador. O treinador não tem nada lá. Aquele driblador Luiz Araújo não foi porque o Felipe falou para ele não dar chutão. Não, foi porque o Luiz Araújo quis driblar e a decisão, ela foi extremamente do Luiz Araújo. Então, isso, cara. O Bayern é superior ao Flamengo, é superior a diversos times daqui do Brasil, de todos os times aqui do Brasil, né, e são os times que estão na primeira prateleira, cara. Não tem como a gente querer comparar, velho. Não tem como a gente querer comparar. Quando iniciou a Copa, né, a Casé batia muito nisso. Mas será que a gente está mesmo nesse abismo? E a gente está vendo que agora vamos falar de coisa séria, né, realmente existe um abismo técnico, um abismo físico, né, questão financeira. Eu também acho que os clubes brasileiros pagam muito bem, mas, assim, a intensidade técnica, a intensidade física existe muito. É muito absurda. Ainda é muito absurda. Pois é, com certeza. Eu só discordo de uma coisa, assim, o pessoal da Casé TV ficou querendo tomar cuidado para o Luiz Araújo não ficar marcado e tal, e dizendo que ele jogou uma grande partida. Jogou não. Não jogou uma grande partida, não. Muito longe disso. Léo? Eu acho que ele correu pra caramba aqui, mas o que ele já faz todos os jogos, né? Ele corre pra caramba, mas assim, falando de, tecnicamente, foi um jogo muito abaixo. Foi um jogo muito abaixo. E cara, tipo assim, só finalizar, foi mal, eu tomei. Bem rápido, o Flamengo também, ele tá acostumado a jogar aqui no Brasil com times que não pressionam ele. E quando ele pegou um Bayern que pressionava ele, meu irmão, induziu o Flamengo ao erro. O Flamengo não erra assim. Eu estava vendo aqui a reportagem que o cara fez, de 10 anos o SofaScore fez, 10 anos o Flamengo não teve 4 erros como esse. E o Bayern, ele forçou o Flamengo a errar. E aconteceu, errar contra o Bayern é fatal, não tem jeito.